Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial no canal Empreender. E hoje o nosso tema realmente é muito bacana, é sobre empreendedorismo feminino. De acordo com dados do Sebrae, mais de 10 milhões de mulheres estão à frente de negócios no país. E do cenário total do empreendedorismo no Brasil, 34% das empresas são tocadas por mulheres. E para conversar com a gente sobre esse tema, hoje convidamos a Renata Guedes, que é empresária, dona da empresa Single Trips, que é uma empresa muito bacana relacionada aí a viagens para pessoas solteiras. Renata, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Renata, a partir da sua experiência como empreendedora, como é que você vê hoje a questão da mulher no empreendedorismo? Está um caminho um pouco mais fácil ou ainda tem muitas dificuldades? Eu estou vendo muito crescente. As dificuldades, sim, ainda existem para as mulheres, mas assim, cada vez mais eu vejo as mulheres realmente à frente das empresas. Eu falo que as mulheres vão dominar o mundo. E, inclusive, aqui na empresa, a gente só tem mulheres, né, como funcionárias e tudo mais. E cada vez mais as mulheres elas estão tomando essa decisão de abrir os próprios negócios, às vezes para resolver uma própria dor dela mesma, né, numa situação, no momento que ela viu que no mercado não tinha um serviço ou um produto, e pela satisfação pessoal também. Renata, de acordo ainda com a pesquisa do Sebrae, a maioria das mulheres que têm empresas no país, elas são das classes C, D e E. Você acredita que essas mulheres têm buscado o empreendedorismo a partir de uma necessidade? E você sente que há uma falta um pouco mais de mulheres que tentam realizar seus sonhos na questão do empreendedorismo sem ser por essa questão? Eu acredito muito em duas questões. Existe sim a necessidade, né, até depois mesmo da pandemia, de se reinventar, mas também tem a questão das outras classes sociais, que existe a dor, como eu falei, né, devido até à minha questão, eu fundei a empresa devido a uma necessidade minha, de uma dor que não tinha esse serviço no mercado, mas eu não vejo muito de forma de classes sociais, né, mesmo que ainda de forma maçante são as classes, né, C, D, E, mas tem muitas também de classe A e B que estão se reinventando, abrindo seus negócios, vendo outras oportunidades. Renata, a gente sabe que abrir uma empresa nem sempre é tão simples, mas você acredita que exista um pouco mais de dificuldade para as mulheres em abrir empresas? Então, eu não penso muito assim, porque para mim foi de uma forma muito natural, né? As pessoas têm medo, né? Realmente receio de largar uma carreira e falar e seguir o seu sonho, mas as coisas acontecem naturalmente. Então, eu não acredito muito nessa questão, porque eu sou mulher, então eu vou ter mais dificuldade. Para mim, eu não gosto muito de terceirizar a culpa, por mais que realmente existam alguns motivos reais, mas é importante você focar, você acreditar que aí vai dar certo. Primeiro, acreditar em você, que isso é o mais importante. E Renata, com relação à rede de apoio, você sente que está tendo um pouco mais de apoio para as mulheres tornarem realidade esse sonho de serem empreendedoras? E aí eu falo apoio não só da família, mas também em outras questões também, como, por exemplo, apoio governamental. Sim, isso ainda é uma luta na questão do governo, né? Mas eu acho importante o apoio, né? A rede, né, de apoio realmente tem que estar em todos os setores, né? A questão governamental, mas também a questão social, trazer a família próxima, né? Para acreditar, para ver que realmente pode acontecer, pode dar certo, porque senão acaba você sozinha, aí você fala assim, nossa, ficou louca, né? Tipo, você agora vai mudar toda a sua vida. Não, né? Você está indo atrás do seu sonho, você está realizando algo que às vezes deixou muitos anos parado, né? E aí tem sempre um momento certo. Eu sempre falo isso, tem muitas mulheres que vêm perguntar para mim, falam, Renata, mas como que você conseguiu mudar de carreira? Eu tenho formação como fisioterapeuta e abri uma agência de viagem, como assim? Como que foi isso? Para mim, tudo acontece muito de forma natural. Então, para as mulheres também, as outras mulheres, eu dou isso que eu aconselho, sabe? Segue seu coração, segue a sua intuição, que dá certo, sabe? E vai com medo mesmo.
A gente sabe que o medo faz parte, né, Renata? Afinal de contas, é um mundo desconhecido, o mundo do empreendedorismo. Desconhecido até certo ponto, né? Porque a gente tem muitos cursos hoje que podem ajudar a crescer e a formar um negócio sólido, né? E aí, você acredita que as mulheres estão buscando mais conhecimento nesse meio, entender um pouquinho mais, até para conseguir desenvolver um projeto mais sozinha? Conhecimento é tudo, precisa do conhecimento. E como você falou, mesmo se não tem uma condição financeira de pagar um curso, hoje em dia, até nas próprias redes sociais, tem vários mentores dando os conteúdos gratuitos, né? Então, assim, YouTube, então não tem desculpa para falar, eu não abri um negócio, eu não consigo fazer algo, porque eu não tenho esse conhecimento. Se você tem interesse, força de vontade, sangue nos olhos, com certeza você vai conseguir e você vai ter esses recursos até de forma gratuita, sem precisar pagar. Renata, voltando um pouquinho na questão do apoio, você comentou durante a sua resposta que na sua empresa você contrata praticamente somente mulheres, né? Eu acho que eu entendi dessa forma, é isso, né? Qual que é a importância desse trabalho aí de apoio nesse sentido também, de que as empresárias possam abrir oportunidades também para as mulheres conseguirem se inserir no mercado de trabalho? Isso é um incentivo que eu dou, até porque o nosso público-alvo são as mulheres. Então, eu acredito muito que a gente tendo um time de mulheres acaba conectando melhor com as nossas clientes, né? Então, realmente eu faço isso propositalmente em relação à conexão com as nossas clientes e também essa questão de cada vez mais dar oportunidade para as mulheres entrarem no mercado e não só entrarem no mercado, mas vai ter uma perspectiva futura positiva, né? Porque eu quero que as pessoas que entrem aqui na Single Trips, as mulheres que entrem aqui na Single Trips, saibam que elas vão crescer, tanto de forma pessoal como profissional. Então, eu incentivo muito isso. É o Clube da Luluzinha aqui. Renata, e com relação a essas trabalhadoras, qual é o perfil dessas mulheres? O que você tem encontrado quando você busca funcionárias? O perfil, assim, tanto na parte comercial de marketing, eu não rotulo por idade, eu dou oportunidades tanto para profissionais que ainda não têm experiência, a gente desenvolve aqui, treina, então não necessariamente a profissional ela tem que ter 10, 15 anos de experiência na área ou comercial, ou marketing, ou financeiro, né? A gente tem esse cuidado de fazer os treinamentos aqui, ou também, assim, né, que realmente existe essa discriminação triste, né? Mas existe ainda no mercado a questão da idade também mais avançada. Então, assim, a gente não tem esse preconceito, rótulo dessa idade. Tanto quando uma pessoa, uma profissional, uma mulher que acabou de se formar, ou às vezes nem tem um curso superior, quanto se tem uma idade mais avançada. Então, assim, a gente não determina por idade, por estado civil, por condição financeira, porque se a gente tiver que formar um profissional que a gente forma, a gente treina desde o começo e é muito legal depois de ver esse crescimento, isso é muito gratificante. Renata, você falou muito sobre idade e eu queria focar um pouquinho nessa questão. Agora, tirando o foco das trabalhadoras, mas das empreendedoras, como é que está essa questão? Você acha que a idade ainda é um peso? Então, sempre fala, mas eu acho que é tarde para isso. Nunca é tarde, gente, né? Eu empreendi, quando eu comecei a empreender, eu já tinha 40 anos, então, assim, não existe idade, né? Eu falo muito idade porque, infelizmente, na sociedade, a gente acaba sendo classificada pela faixa etária, né, em vários setores, né, profissional, pessoal, e até as nossas clientes, às vezes elas falam que elas estão velhas para viajar, aí eu falo que a idade não nos define. Então, assim, quando vier aquele chamado, sabe, vem o propósito mesmo de você fazer algo que você acredita, não só por necessidade, sim, porque eu faço o dinheiro é consequência, né? Quando você faz algo com amor, ele vai vir naturalmente. Não existe nenhuma barreira, é só ir, entendeu? É só ir, mas assim, se aprofundar, focar, né? Jogar a tua energia, eu acredito muito nisso. Como eu disse, minha formação como fisioterapeuta, realmente eu me desliguei da profissão para focar desde o começo só na Single Trips. Então, eu acho que é muito foco e ir atrás de conhecimento. Eu fui muito atrás de conhecimento. E, Renata, com relação à questão
do empreendedorismo em si, do negócio. As mulheres estão buscando montar empresas mais voltadas para mulheres, levando em consideração os anseios das mulheres. Por exemplo, no seu caso, né, a Single Trips, que é uma empresa de viagem para solteiras, né, de modo geral, mas enfim, tem esse foco um pouquinho mais com relação às mulheres. Então, você acredita que existe esse caminho? Sim, no meu caso, né, já que você tocou nesse ponto, no meu caso foi isso. Eu terminei um relacionamento de muitos anos e aí eu percebi que parecia que o mundo era feito para famílias e casais, né? E também assim, eu não tinha mais amizades, porque você acaba saindo do convívio social quando você tem um relacionamento de muitos anos, e eu estava sendo impedida do que eu mais gostava de fazer, que era viajar. Porque eu não vejo sentido viajar sem companhia, sem compartilhar momentos. Então, por isso que eu falo muito dessa questão que acaba você abrindo um negócio, mulheres abrindo um negócio para resolver a sua dor. No meu caso era isso, né? Eu estava sozinha, né? Não tinha amizade e gostava muito de viajar. Então, aí eu aproveitei, né? Eu falei, não, então eu vou... se eu estou com essa dor, se eu estou passando por esse momento, quantas mulheres não estão passando pela mesma situação que a minha? Né? Aí foi por isso que veio a ideia de fundar a Single Trips. E você se sentiu acolhida pelas clientes? Você sentiu que elas compraram a ideia e embarcaram naquilo que você acreditava? Ah, muito, muito. Desde o começo, eu comecei a fazer eventos iniciais, criava grupos nas redes sociais, porque eu falo, gente, eu preciso fazer amizade, né? Porque a viagem apenas uma ferramenta, é um meio para conectar essas mulheres sozinhas, independente do motivo. Então, aí eu comecei a fazer grupos nas redes sociais. Aí nisso eu vi a adesão grande antes de abrir a Single Trips. E aí comecei a fazer encontros em restaurantes, em barzinhos. Eu falei, nossa, né, eu como anfitriã, eu vou fazer muitas amigas. Estava assim, igual no jardim de infância. E aí eu comecei a desenvolver, falei, nossa, agora é o momento realmente de ter uma empresa e começar com viagens, porque nós mulheres sentimos muito a necessidade de segurança, né? Na hora de viajar, né? Que tenha tudo estruturado, tudo organizado. Por isso que, naturalmente, até os rapazes são bem-vindos, mas acabou sendo nosso público-alvo mulheres, porque essa necessidade, a gente gosta muito de viajar e gosta muito de fazer novas amizades, mas a gente precisa de segurança. Perfeito. Bom, eu vou pedir licença para você agora, porque a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua com a nossa entrevista especial de hoje, que o tema é empreendedorismo feminino. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com a entrevista especial de hoje e o nosso tema é empreendedorismo feminino. E para isso a gente convidou a Renata Guedes, que é empresária, dona da empresa Single Trips, que é uma empresa voltada para a viagem para solteiros, mais focada em mulheres. Renata, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a sua empresa. Você falou que tinha um relacionamento, esse relacionamento acabou, você gostava de viajar bastante e naquele primeiro momento não tinha tantos amigos, tantos contatos. Como é que surgiu essa ideia? A ideia partiu daí, mas como é que você colocou essa ideia no papel a ponto de transformar isso em uma empresa? Então, realmente teve essa questão da parte, vamos dizer assim, técnica, porque à vontade, eu sempre já montava roteiros de viagem, eu sempre gostei muito disso, montava mesmo quando eu estava no relacionamento, para minha família, mas tem toda a parte burocrática, né? A questão do CNPJ, de você ter o contato, né, com os hotéis, companhia aérea e tudo mais, né? Então, por isso que eu comecei devagar, comecei com eventos, em barzinhos, restaurantes, coisas que parecem simples, mas para quem é sozinha, quem não tem companhia, se torna difícil, né? Ir num cinema sozinho, num barzinho sozinho. Então, eu comecei devagar, né? Aí, aos poucos, eu fui sentindo adesão, aí eu comecei a fazer umas viagens mais curtas, né? E assim, eu falo, tudo acontece muito naturalmente, quando você está com a energia e está com foco. Aí, eu comecei a fazer viagens curtas e uma dessas viagens
eu acabei conhecendo o meu marido atual e, por ironia do destino, ele tinha uma agência de viagem, então ele tinha todo o know-how, toda a expertise da estrutura de uma agência de viagem, você acredita? Isso é até bom falar, né, Renata? Porque a gente tem que levar em consideração a parte da parceria também. A gente tem que deixar claro que quando a gente traz temas como esse, né, o empreendedorismo feminino, a força da mulher, a gente não está falando de divisão, a gente está falando de apoio. Então, olha o seu caso, né? Seu marido tinha ali já a empresa, né? E você conseguiu agregar o conhecimento com ele, uma necessidade feminina que você tinha, que você identificou e com o conhecimento dele, né? E aí entra essa parte importante que é justamente a parceria, né? Isso, e assim, uma coisa que acontece, que às vezes eu vejo, que às vezes as mulheres não são entendidas, e acontece muito, o marido trabalhar numa área, né, totalmente diferente da empresa que ela montou, e aí não conseguir entender as dificuldades, os gargalos, às vezes as noites sem dormir. Então, a melhor coisa, assim, no meu caso aconteceu, né, de ter essa parceria interna, mas tem muitos casos que não, né, que a mulher, ela abre a empresa sozinha, mas é sempre bom realmente trazer, se tem um companheiro, a família junto para entender o negócio, né? Para realmente apoiar. É muito importante, porque não dá para se sentir sozinha numa empresa, você tem que ter essa rede de apoio que, né, você tinha falado no começo, é isso mesmo, né? É importante a rede de apoio da família, a família entender o que você está fazendo. No meu caso, aconteceu de uma forma natural, né? O meu atual marido trabalhar junto comigo, então a gente passa tudo junto, aí um entende o outro com muita facilidade. Mas em muitos casos isso não acontece, mas de alguma forma tem que trazer, sim, as pessoas próximas junto a você. E como é que você buscou esse conhecimento? Você chegou a fazer cursos? Você também investigou o mercado para isso? Sim, estudei, né, assim, a questão de tanto concorrentes indiretos, né, agências tradicionais, e comecei a fazer mentorias. A Singotips eu fundei em 2015. Aí em 2017 eu fiz a primeira mentoria de marketing, e marketing de diferenciação, isso assim me abriu completamente. Aí a gente já se desenvolveu forte nas redes sociais, já saímos na frente em fazer lives, stories, mostrando as viagens acontecendo, né? E assim, fui cada vez mais, fiz mentoria da gestão de tráfego, assim, eu estudo muito, porque para contratar profissionais você precisa aprender, você precisa ter o conhecimento para contratar um bom profissional. Então, assim, eu não paro de estudar, esse é um conselho que eu dou. Gente, sempre estuda. E não tem desculpa, porque eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Não, hoje em dia a internet está aí com tantas fontes que é impossível você não ter conhecimento, só querer, né? E Renata, entre o sonho e a realização, você lembra o que você sentiu e também como é que foi a experiência da primeira viagem que você montou como empresária? Ah, sim, foi marcante. E foi engraçado que foi um destino assim inusitado. Não sei porquê, foi Ilha do Mel, no Paraná, uma viagem rodoviária, né? E assim, eu sou muito detalhista, gosto muito tudo muito caprichado. E aí assim, fiz contratando leitos, super bacana. E foram já 20 pessoas, né? 20 participantes. E aí fomos no ônibus leito, ficamos lá 4 dias, era uma viagem de feriado. E assim, a sensação de satisfação de estar no grupo e já naquela primeira viagem ver a transformação de quando no primeiro dia, né, da participante e do último dia. A pessoa às vezes chega inibida porque não conhece ninguém e aí de repente se transforma, sabe? Assim, abre como se fosse uma borboleta, assim, no último dia já está super falante, já parece que assim, a turma já se conhece há anos pela convivência. É muito legal isso que me motiva, assim, que recarrega toda a minha energia todo dia. E dentro daquilo que você idealizou para apresentar para seus clientes, você comentou agora, né, que em algumas situações a cliente chega um pouquinho mais ali fechada, não está conversando tanto, no final acaba que se solta, faz amizades, fica mais leve. Quando você viu essa transformação das suas clientes, você sentiu que o seu objetivo pessoal estava sendo conquistado ali, que era justamente fazer com que pessoas solteiras de uma forma geral, pudessem ter uma oportunidade de ter uma experiência única e conseguir aumentar a sua rede social física, né? Não da internet?
sim, isso é o mais importante. Eu falo que a gente transforma vidas. Pessoas às vezes estão até com depressão, né? Porque sai fora do convívio social, né? Quando você infelizmente, quando você termina um relacionamento, ou fica viúva, ou mesmo quando você decide não casar, né? Você está muitas vezes fora do convívio social. E aí a gente vendo essa transformação, principalmente quando eu tenho a oportunidade de estar nos grupos até hoje, né? Eu vou em alguns grupos e às vezes eu falo, nossa, a pessoa tão quietinha, né? Uma moça tão quietinha e de repente e já começa a falar e aí, nossa, no último dia é uma transformação tão grande assim e depois entre elas combinam para fazer as próximas viagens com a gente, porque confia, né? Vê que a gente tem uma estrutura e aí uma vai chamando a outra. Agora no carnaval eu vi que elas, algumas já se reuniram para ir em bloquinhos, coisas que elas estariam em casa, né? Em pleno final de semana e feriado em casa. A gente faz até hoje eventos também, e a gente faz principalmente no domingo, porque eu sei que domingo sempre é um dia mais pesado para quem está sozinho em casa. Você, como empresária, com certeza você conhece outras empresárias. Como é que você vê o perfil dessas mulheres nesse mercado, a partir da sua experiência, a partir do que você consegue compartilhar com essas outras empresárias? Sim, tem 2 pontos, né? Eu participo muito de grupos de empreendedores em geral e eu fico feliz que eu vejo cada vez mais que está aumentando o número de mulheres nesse grupo. Antes era tipo 90% homens. E aí, dos 3 anos para cá, 3, 4 anos, aumentou realmente muito. Agora está quase 50%. Né? E essa troca que a gente tem é muito bacana, né? Porque só muda o segmento. Eu sou do turismo, uma é da área da estética, mas assim, acaba as dores, né, da parte de empreender serem as mesmas, né? Então a gente troca muito isso e geralmente é isso, é devido a uma necessidade e principalmente devido a uma dor, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega minha do Mastermind que ela dá cursos para preparar para prestar serviço público, né, funcionário público. Mas isso porque era uma dor que ela teve de procurar, né, de achar alguém que ajudasse ela a conseguir, né, passar no concurso público. Então ela criou esses cursos online para ajudar as pessoas, né, a conseguir passar nesses cursos. E assim são vários, né, vários casos para contar aqui. E aí assim a gente vê o quanto que a gente está mudando, transformando vidas mesmo, mudando vidas de famílias, né, não só das mulheres. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, infelizmente, mas eu queria terminar hoje com você dando uma dica e passando uma mensagem para as mulheres que já são empreendedoras, de como elas podem tornar o seu negócio de sucesso e principalmente para aquelas mulheres que têm o sonho, mas talvez ainda tenha algumas preocupações aí com relação a como construir o negócio. O que você diria para esses 2 públicos? A dica é para quem está assim, postergando, né, tem o sonho, está com receio, que dê o primeiro passo. Não necessariamente já começar e já vou abrir empresa. Não, estuda o mercado, né, ver se realmente tem uma demanda para esse mercado, porque às vezes você tem um sonho, mas esse sonho não é um sonho, né, ele acaba ficando, não é real, porque precisa ter demanda. Então, ele precisa fazer esse estudo, né, estudo de concorrente. Depois que você fizer todo esse estudo, aí sim, fala, não, realmente existe uma demanda grande nesse mercado, eu tenho muita gente que eu posso atender, que eu posso ajudar, e aí vai estruturando, vai sempre adquirindo conhecimento, isso é muito importante. E para as mulheres, né, que, como eu, né, já estão com a empresa, a gente sabe que cada dia a gente tem que matar um leão mesmo, às vezes vários, mas isso faz parte do crescimento, né, de cada erro, de cada problema que a gente tem, isso só fortalece a gente, né, e focar sempre no objetivo. Por que eu tenho esse negócio, né? O que ele traz para mim? O que a empresa traz para a sociedade? O que eu posso ajudar? Então, assim, nunca desista do sonho, nunca desista do seu propósito, nunca desista do que você conseguiu construir. Que, assim, sempre manter o mindset, a cabeça com um pensamento positivo, que isso faz toda a diferença.
Um passo de cada vez, né? Tem que ser sempre assim. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na nossa entrevista especial de hoje. Parabéns pela sua empresa, pelo seu sucesso e obrigado pelas dicas que você deu pra gente. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Nossa entrevista especial de hoje acaba por aqui. Se você não conseguiu acompanhar, não tem problema. Basta ir no YouTube, no canal Empreender, e lá vai estar disponibilizado não só essa entrevista, como várias outras. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente se encontra. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Até mais. Tchau.